Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões. Palmeiras já sabe quem vai pegar nas oitavas da Libertadores. Vamos comentar sobre isso também. E eu queria passar rapidamente uma coisa que eu não fiz por não ter tempo de vídeo, não ficar mais longo ainda. Os jogadores que vêm jogando no Palmeiras, no time principal não, no time titular a princípio, e o que a gente vê que está acontecendo por causa das contusões, isso e aquilo. Mas antes, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho e ative as notificações, dê o like, ative as notificações, por favor. Vocês estão dando uma puta força pro canal. E quem gosta do conteúdo, quem gosta não significa concordar. Você pode discordar de tudo, só respeitar, a gente troca ideia nos comentários, tudo, como eu faço com várias pessoas, e não necessariamente concordam comigo, mas respeitam a forma de dialogar. É só isso. E se vocês gostam, indique para os seus amigos, valeu? Uma única coisa, vocês estão vendo que todo dia eu estou fazendo com uma camisa diferente, mas é de seleções, não de times, justamente por causa da Copa do Mundo. Tá joia? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Vamos lá. Eu queria fazer, por exemplo, os 2 últimos jogos. O Palmeiras jogou praticamente igual. E agora teve o jogo contra o Júnior Barranquilla, né? Na quinta-feira. E o Palmeiras jogou com o Carlos Miguel. Eu vou falar de cada um, ponto. E aí a gente vai comentando. O Carlos Miguel. Alguns acham que ele falhou no gol. Gente, eu acho que quem falhou no gol, eu não sei se era o Gomes que estava no Muriel, quando a bola vem cruzada, o zagueiro tem que chegar antes. Não adianta o zagueiro se atirar porque está atrasado. Muitas vezes a bola bate no zagueiro, vai para escanteio, sai, vai para lateral, não interessa. Mas é como se fosse a queima-roupa. O cara vem na diagonal para bater na bola, na frente do goleiro, 1 metro para fora da pequena área. Ainda quase que ele pega. Se vocês veem, ainda a bola bate nele. Eu não vejo como falha. Eu vejo falha da lateral, que deixou o cara cruzar do jeito que ele cruzou. Muitas vezes, não é que ele deixa, não tem cobertura, o cara tá no ataque, não interessa. Tinha que ter voltado, aí começa toda a discussão. Mas não tinha que ter cruzado. Cruzou, o cara não tem que bater do jeito que bateu limpo, quase na pequena área. Eu não tô falando o Gomes tem que sair do Palmeiras, eu não falei isso. Mas daquele lance, se era o Gomes que estava, se eu não me engano, ou se era o Murilo que tinha que estar na esquerda, na ala esquerda, na lateral esquerda da área, ou da grande área, deveria ter cortado. Porque o que eu percebo, talvez nem seja o Gomes, ele veio correndo para tentar cobrir, porque senão o cara ia ficar sem ninguém, e aí ele se atira na bola. Então, teve falha da zaga. Pode ser, de novo, que eu até esteja errado em relação ao Gomes. Talvez ele veio porque o Gomes joga na direita, o Murilo joga na esquerda. Ele provavelmente pode ter acontecido isso também, de ele ter visto que não tinha ninguém, ele sai da posição dele para fazer a cobertura. Então, eu acho que foi generalizada a falha e não vejo falha do Carlos Miguel. Giai. O Giai vem fazendo algumas partidas consistentes na defesa, escandalosas de ruim no ataque. O Giai não é... Eu sempre falei isso, eu não tenho nada contra o menino. O Giai não é jogador para toque de bola. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu não sei como que ele foi crescendo, a história dele no futebol, que ninguém percebe isso, que percebeu é só defesa. O que eu vou falar? Eu espero que seja vendido, ele e o Kelvin, e que o Palmeiras traga ou pega o Gilberto, traga o Gilberto, pelo amor de Deus, Abel Ferreira, pelo amor de Deus, ou se não, depois de vender, fala o porquê que você não quis o Gilberto, só se tem alguma coisa por trás disso, que a gente não saiba. O Gilberto jogando na base, acabou com todos os jogos da base, não é possível que, a transição, eu sempre falei, é a pior do mundo, sub-20 para profissional, tudo bem, só se ele for um jogador desesperador de ruim. Por que eu tô falando isso? Para não jogar melhor que o Giai e que o Kelvin.
Se ele for o pior jogador do mundo, ele é melhor que o Jair e o Elvio. Modo de falar. Gomes, indiscutível. Murilo. Tem vida no Palmeiras, eu acho. É um cara que é batalhador. Só que últimos anos, principalmente os 2 últimos anos, ele vem oscilando muito. Altos e baixos, altos e baixos. O Murilo é um cara que não sabe sair com a bola. O passe do Murilo é uma coisa horrenda. É uma coisa desesperadora. O Murilo, muitas vezes, quando ele... Por que os times, não sou eu que estou falando, é fora. Por que os times deixam todo o Palmeiras marcado e pro Murilo sair com a bola? Pensem nisso. Ah, mas o Ronaldo ele é zagueiro. Então faça o simples. Não queira sair com a bola. Porque você vai causar um contra-ataque. Vai ter como punição gols. Então, não saia com a bola. Quebra a bola e acabou. Tudo bem? É isso que eu acho, é isso que eu penso. Deixem os seus comentários. Arthur, grata surpresa. O Arthur tem uma personalidade muito, muito boa para quem já entrou vestindo a camisa. E no fogo que ele entrou, ele pegou uma batata quente, porque o Jefté não tem condição. O Jefté é outra contratação. Não, mas hoje eu tomo muito cuidado quando eu falo, porque eu vejo o Flaco Lopes, que para mim tinha que ser vendido há 3 anos atrás, quando foi comprado depois de 6 meses, que eu sempre critiquei, e você vê o que o Flaco Lopes evoluiu. Eu não sei se esses caras vão evoluir, eu não sei de onde tiraram esses caras, das melhores ligas do mundo, da Escócia e o Martinez da Dinamarca. Cara, porque a pergunta que eu faço, se eles estavam na Escócia, no futebol da Escócia, o que eles têm de jogador de futebol? Então o Arthur, para finalizar, muita personalidade, joga o feijão com arroz. Você vê que não é... Já é menino já de pintar cabelo, de tatuagens. É cara que parece até agora tá centrado. Entendeu? Não deslumbra, não... Eu penso, eu posso estar errado. Isso é a minha percepção, por favor, pessoal. Não é informação, não é... É o que eu... Você vê o cara sempre na dele, não tem... Já não fez 350 tatuagens, você entendeu? Aí eu sou jogador de futebol, sou boleiro, eu vou pôr pra tatuagem. Coisa mais idiota, nojenta, meu. Que vou pintar o cabelo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu sou de uma geração mais velha que não tinha... Para que eu vou contar uma história rápida. O São Paulo de Tele Santana tinha um jogador chamado Macedo. Muitos vão se lembrar. O Macedo, se eu não me engano, era ponta direita, porque naquela época era ponta. E o Miller jogava, acho que na esquerda. O Macedo começou a fazer sucesso, blá blá blá. Chegou uma vez com um cabelinho, não sei o que, blá blá. O Tele Santana falou: pode ir embora. Não sei se foi o Macedo essa história. Comprou um carro, ele falou: pode vender o carro agora, vai comprar uma casa para sua mãe, rapaz. Totalmente despreparados. Aí você fala: é o Macedo? Muito provavelmente não, porque qual era a origem do Macedo? Mas, aonde estavam o staff que hoje não... Antigamente não tinha o staff que se tem hoje. Óbvio que não. Mas, entenderam o que eu quero dizer? Emiliano Martins, eu já falei, carregador de piano, ele luta tal, mas pelo que ele... Tá jogando de titular, porque é o que o Abel encontrou. Retenção e o Freitas e o Andréas soltos. Porque o Maurício é um cara que não tem condição de jogar no Palmeiras. Hoje não tem condição. De novo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque daqui 2 anos o Maurício explode, mas é aquilo que você fala, você compra um jogador, faz um contrato de 5 anos para ele começar a render depois de 3 anos. Ah, Ronaldo, mas cada jogador tem uma história. Quanto tempo que o Maurício está jogando no Palmeiras? Quantas chances ele teve? Quantos jogos ele jogou? Titular, reserva? Ele só joga jogo pequeno. E quando joga? Então, no Palmeiras é o seguinte, você faz um contrato de 5 anos e tá lá. Eu preciso de 2, 3 anos para me adaptar. Vide Scarpa, ou eu estou mentindo? Marlon Freitas, eu nem vou comentar porque gigante, em todos os sentidos. Líder, jogador de futebol, visão, quebra-linha, lançamento. Eu não vou ficar
enfeitando o palhaço para isso. O cara é demais. Puta jogador pro futebol brasileiro. Bela contratação. Aí entra Luiz Pacheco. Por que que esse cara não tem chances? Uma vez ou outra ele aparece 20 minutos, 15 minutos, 25 minutos. Por que que não dá chance, não dá minutagem pro menino? Amanhã, contra a Chapecoense, é o jogo que o menino podia jogar. Não é que a Chapecoense dá chance. Não deu. Você viu que deu merda? Tira ele no meio tempo. Você não vai queimar ele. Você tá... Andrés Pereira sem comentários. Puta jogador também. Quebra linhas. Cara que olha pra frente. Olha pra frente. Gosto muito disso. É vertical. Lucas Evangelista. Bela contratação também. Dá ritmo de jogo pro cara, o cara joga muito. Só que ele exatamente, ele não faz o primeiro volante. A gente tem 3 segundos volantes armadores, que é o Freitas, o Andréas e o Lucas Evangelista, e não pode jogar todo mundo junto. Alan voltou a jogar muita bola, eu não sei se ele... eu não sei se esses jogadores, eles falam, puta, agora eu preciso aparecer, que vai ter a parada, e vai abrir a janela, eu quero ser vendido. Não sei, porque está jogando muita bola, muita bola. Eu ouso a dizer, eu posso estar errado, por favor, cuidado. Eu não estou que ele é um jogador mais completo que o Estevão. Eu vou explicar por quê. O Estevão sempre jogou muita bola, eu não discuto. Mas o Estevão, depois eu comecei a entender, de novo dou razão pro Abel. Por que que o Abel colocou ele sempre... Eu sempre brigava, linha lateral, o cara não podia sair de lá. Até que o Abel, depois de muita briga e depois do que o João Paulo falou que o Estevão podia jogar no meio, o Abel pôs vários jogos e não rendeu. Não quer dizer que ele não venha a ser um puta camisa 10, meia, ou meia direita, meia esquerda, não interessa. O Alan, na base eu acompanhava o Alan. E ele se destacava no meio. Ele não jogava na ponta aberta. Ele jogava no meio. Ele jogava solto no campo. E jogava muita bola. Então o que eu digo hoje no Palmeiras, pro Palmeiras? Ele é um jogador mais completo. Eu não estou falando como geral. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque ele tem arranque, ele tem muito mais arranque que o Estevão, ele tem muito mais passadas largas, ele tem drible como o Estevão, ele joga no meio, coisa que o Estevão não conseguiu, talvez por culpa do Palmeiras, do profissional, que não pôs o menino, não deu ritmo de jogo pro menino. Essa que é a verdade. Eu não sei, eu não posso... Não tô lá vendo, eu não vou mentir para ninguém. Então o Alan é um puta de um jogador, é um quebra-linhas, porque na realidade o Palmeiras tem 2, né? Que é ele e que é o Arias. Essa que é a verdade. Saiu o Alan para a entrada de quem? Nosso amigo Maurício. Sem comentários, eu não posso comentar do Maurício. O Maurício é um jogador que ele se entrega, eu não vou mentir, ele corre. Quanto à entrega dos jogadores, eu não posso falar. Fora o Felipe Anderson, que é o morto do morto do morto, todos se entregam. Quando o Felipe Anderson resolve fazer um jogo, aí é um jogo pequeno, um jogo médio, ou um clique e parou. Então é isso. Maurício, Arias, indiscutível, não vem jogando bem no Palmeiras. Fez 2 gols, que o Flaco Lopes pôs ele na cara do gol. Tem muito mais futebol para apresentar do que, de novo, não sei se é o futebol que o Abel Ferreira coloca no Palmeiras, impõe o futebol que ele dá para o Palmeiras, que acontece isso, entendeu? Então é isso, eu não sei se é o jogador que não tem que desenvolver mais, ou se o esquema de jogo que o Abel Ferreira, que é o único, põe, mata todos os jogadores. Já cansamos de falar, jogador correndo errado, cansa. Jogador não é máquina. Entendeu? Entra o nosso amigo Felipe Anderson, sem comentários. Sem comentários, eu nem vou comentar. E Flaco Lopes, um jogo de gala. Se eu não me engano, pode ter sido o melhor jogo do Flaco com a camisa do Palmeiras. Jogou com inteligência. Geralmente, para mim, o Flaco Lopes é um jogador burro. Jogou com muita inteligência. Ele não jogou com a chuteira, ele jogou com a cabeça. Passou a hora que tinha que passar, chutou a hora que tinha que chutar, cabeceou. Jogo completo dele. Parabéns a Flaco Lopes. Bela vitória.
Queria fazer uns 2 comentários rápidos agora. Só voltando nos jogadores. Por favor, Abel Ferreira, traga o Gilberto de volta. Por favor, Abel Ferreira, dê jogo pro Luiz Pacheco, o Figueiredo, não sei por que ainda não está, se está ainda machucado. Dê jogo para eles, por favor. Por favor. Não acreditem em especulações. Almada, esse, aquilo. Vai na bola. Gabriel Jesus, se quisesse vir, só fala. Eu não gosto de gente que só fala. E eu penso no Palmeiras todo dia. Então venha, diminua teu salário por 5, divida por 5 e venha jogar. Aí eu vou acreditar em você. Não comecem a acreditar na merda que essa imprensinha, essa mídia socialzinha, esses youtuberzinhos para ganhar like façam. E o que eles querem é o teu like. Percebam isso. O que é real? Danilo talvez. E mesmo assim muito difícil. Porque se o Danilo fizer uma ótima Copa do Mundo, esquece, é time grande atrás do cara. Entre ele jogar, modo de falar, de novo no West Ham, que ele jogou no Nottingham Forest, ele vai fazer. É o Palmeiras, se o Palmeiras puder comprar. Se não, esquece. O Richard Rios está jogando bola no Benfica pra caralho. Então, mesmo que for para um time grande de Portugal, de lá é uma ponte. O cara não é burro. Palmeiras. Vamos falar do sorteio da Libertadores. Eu não vou falar de todos. Eu vou falar do Palmeiras. Eu quero que cada um se dane. O Palmeiras, se quer ser campeão, tem que passar por tudo. Ponto. O Palmeiras vai pegar o Cerro Porteño, só que o primeiro jogo em casa, o segundo lá, Paraguai. Eu não sei aonde, se é no Defensores del Chaco ou outro estádio. Jogo difícil, não está ganho. Mas uma coisa é verdade. O chaveamento do Palmeiras ficou muito mais acessível do que o chaveamento do outro lado. O Palmeiras tem como brasileiros o Mirassol e o Fluminense. Tem a LDU, tem o Platense, a Universidade Católica e tem um time que eu não sei falar o nome. Ponto. Agora, na outra chave, você tem Racing, você tem Corinthians, você tem Flamengo, você tem Cruzeiro. Quer dizer, você tem vários times. Eu acho que não preciso falar, eu não estou menosprezando. Eu não falei que o Palmeiras já está classificado. Se o Palmeiras jogar muita bola, ele está na final, ponto. Só que isso vai depender do Palmeiras, cara. Vai depender do Palmeiras. Não adianta ficar falando blá, 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 blá. Se for jogar na defesa, jogo fora, vai passear, vai a merda. Porque eu não duvido do Abel Ferreira nada. Por isso eu não confio no Palmeiras. Eu torço pelo Palmeiras. E é isso. O nosso chaveamento ficou muito mais acessível do que o chaveamento do outro lado. Isso é fato. Ah, Ronaldo, mas óbvio que eu não queria pegar o Flamengo, o Cruzeiro, o Corinthians, o Racing de cara. Eu não sei como o Palmeiras, por histórico, chega nesses jogos grandes, caga, joga na defesa. E não é só os jogadores, eu não posso só... Eu ponho a responsabilidade de Abel Ferreira, que joga retrancado. E quando você pega um time, joga retrancado com um time de qualidade, uma hora a bola entra, velho. Vídeo final da Libertadores. Não deu um chute no gol. Os caras no escanteio foram lá definir um jogo campeão da Libertadores. Insano pensar nisso. É uma coisa idiota pensar nisso. Mas acontece. Acontece porque você tem um técnico que é retranqueiro. E não é... E vive falando, eu sou um técnico de projeto, de processos, de fluxos. Vai pra puta que pariu você com teus processos e fluxos. Pra mim não é o DNA do Palmeiras. Eu vi times do Palmeiras que não cansavam de jogar em cima. Mas era outros tempos. Então, se adapta. Você não tem a melhor estrutura do mundo, modo de falar, não é o que o Palmeiras fala? A melhor estrutura de times europeus, isso e aquilo, blá, blá, blá. Então, cadê? Então, os profissionais não servem. Porque se você tem estrutura e não está fazendo, então são profissionais que não estão fazendo. Eu não tô acusando. É fato. É qualquer empresa. Você tem uma empresa que você tem os melhores diretores do mundo de vendas, marketing, blá, 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 e não vende. E não desenvolve produto. Então algum problema tem, não é a empresa, porque a empresa está investindo. Tem estrutura. Consequentemente, são os funcionários. É só pensar um pouco. Para finalizar, Neymar
não sai das... Esse é o que ele quer, não sair das páginas. Só que só sai merda. Agora tá machucado, não vai jogar jogo. É isso aí, Ancelotti, você tá de parabéns. Você é mais um lixo que não era, na minha opinião, que se rebaixou, não sei se por dinheiro, veio tirar férias no Rio de Janeiro, CBF, blá, 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 outra podridão, né? Valeu! E vamos recuperar o Neymar para a Copa. Parabéns. Uma pessoa me perguntou por que eu sou contra, não vou torcer a favor do Brasil. Eu sou totalmente contra torcer o Brasil. Eu, pro Brasil. Cada um. Eu não sou conivente com a podridão, com o mar de lama, com o esgoto, com a latrina, com a corrupção. Ah, mas Ronaldo, você está acusando? Não estou acusando nada. É só vocês olharem a história da CBF. Eu vou falar desde quando eu conheço. Antes eu não sei, deveria, por sinal, poderia ser. Eu não vou falar que deveria. Desde Ricardo Teixeira, olha, se um presidente não foi deposto. Teve até presidente do Palmeiras, ex-presidente do Palmeiras, que foi deposto, que foi banido do futebol. Preciso falar? Do futebol. Assédio sexual, o cara que caiu de paraquedas e não querem largar o outro. Por que você acha que esse Salbis Chaldi? Quem pôs esse cara lá, tal de Gilmar Mendes? Vocês sabem quem é Gilmar Mendes? É a podridão da podridão, é a casca, é a nata da podridão. O que eu posso falar para vocês? Parabéns, Neymar, voltando. Parabéns, Ancelotti, CBF. Parabéns a essa imprensinha de merda, os youtuberzinhos de merda, essas mídias sociaisinhas de merda. Tem muitos que não concordam, que sempre quiseram para ter uma... Sabe por quê? Porque depois, olha, eu te apoiei. Aquela reportagem chama like, chama engajamento. E parabéns ao Ministério Público. Matéria da UOL de uns 2 dias atrás. Arquiva investigação criminal sobre contas do Corinthians em 2025. Vocês lembram o que eu falei? Vocês lembram? Eu vou falar nas mesmas palavras. Eles pegam Andrés, eles pegam outro presidente, ex-presidente, isso, ex-presidentes, por favor. E aí, eles pegam as coisas pequenas, coisas grandes eles não pegam. Por que será? E agora arquivaram. Preciso falar mais? Eita, isso não é Brasil. Isso não é Brasil. O Brasil é 10% de um povo que vai atrás, que busca, que faz acontecer, que estuda, que busca conhecimento, que investe, que acredita. É o país mais bonito do mundo. É a melhor terra do mundo. O resto, que não é Brasil para mim, é um bandido, um condenado, um presidiário, chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Junto com o INSS, esse suprema corrupção, suprema latrina, esgoto, mar de lama, podridão, e que tem 90% de vagabundos vivendo de bolsas e bolsas e bolsas e bolsas, que eu não posso falar quais as que eu penso. Então é isso. Que enraigou a cada milímetro quadrado do Brasil a podridão, a corrupção, isso, aquilo, o mar de lama, a pizza. Eu não vou chamar de pizza Brasil, porque isso para mim não é Brasil. O Brasil é um puta país. Eu só acho que ainda está nas mãos erradas. Mas vai vir formadores de opinião, que é o que mais... Vai vir educação pra gente, para um povo que precisa muito de educação, e aí nós vamos mudar tudo. Valeu, rapaziada. Ótimo sábado. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo. Eu agradeço.